Meu nome é Josimê, eu sou uma mulher, me identifico como uma mulher parda, tenho cabelo liso e escuro, tenho cerca de 1,60 m, um pouquinho acima do peso. Estou usando um vestido branco com um bordado feito à mão, um bordado colorido feito à mão pelas rendeiras do sertão da minha terra, de Alagoas. E estou localizada à esquerda de vocês, onde eu acredito que seja meu lugar de fala e é onde eu prefiro estar, nesse lado esquerdo. Vou voltar para o lugar do púlpito. Gostaria de agradecer nominalmente algumas pessoas que já estão aqui. Mônica Benício, arquiteta, vereadora do Rio de Janeiro, Yuri, que está aqui na nossa frente, Maximiliano Marentes, a Pagu, infelizmente, teve um contratempo agora, a Pagu Rodrigues, ela não vai conseguir participar, mas temos outras pessoas que vão poder fazer o debate. O Tarso, não sei se ele já chegou, Tarso Dornelles, Ana Paula Feminella, Carol D'Artora, que é deputada federal aqui pelo Paraná, e a nossa querida Cláudia Salles, que foi a precursora de onde tudo começou para a criação dessa Comissão de Políticas Afirmativas dentro do CalBR, e agora, sim, desde o ano passado, como uma comissão especial de assento definitivo, e não aquela que acaba a cada 6 meses. Agradecemos também a todas as pessoas que trabalharam incessantemente, incansavelmente, para que todo esse evento se realizasse. E, como eu disse, lamentavelmente, a Pagu não pode participar, e antes de ontem, a vereadora, que é secretária de Urbanismo do Rio de Janeiro, Tainá de Paula, também teve um problema com a agenda e não vai conseguir participar. Mas aí a minha fala é de boas-vindas, que aproveitemos esse espaço e a gente consiga levar adiante essas pautas que são tão transversais e a gente precisa tratá-la com a responsabilidade que a transversalidade impõe. Eu vou, no primeiro momento, antes de chamar a primeira mesa, eu vou chamar a colega Karine Nazello, ela é da ABNT, e ela vai falar um pouco sobre a norma da ABNT. Eu tenho que botar os óculos, eu esqueço. Deficiente visual. Relações Públicas, formada pela Universidade Metodista de São Paulo, desde 2021 tem atuação destacada no campo das relações internacionais e da normalização internacional na Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, exercendo papel estratégico na articulação e no engajamento das partes interessadas para a participação ativa de diversos setores na normalização internacional, atua na coordenação de parcerias globais voltadas à promoção de normas técnicas internacionais. Ela exerce o cargo de secretária do ISO TC 309-WG12, grupo de trabalho responsável pela elaboração da norma ISO 37.201, que trata dos sistemas de gestão para prevenir e combater a violência contra as mulheres nas organizações, contribuindo diretamente para o desenvolvimento de requisitos e diretrizes que fomentam ambientes organizacionais mais seguros, equitativos. Também lidera a gestão do Comitê Internacional da ISO TC 287, que trata de processos sustentáveis para produtos de madeiras e derivados. Obrigada, Karina. E agora o microfone é seu. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, boa tarde. Para mim é um prazer estar aqui em nome da ABNT e trazer uma pauta tão importante para vocês, que é a prevenção e o combate à violência contra as mulheres. Bom, hoje eu não venho falar sobre o aspecto técnico das normas, mas sim eu venho falar sobre um compromisso social. O próximo slide, por gentileza. Os números são alarmantes quando falamos
de feminicídios, de violência contra as mulheres. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2024, nós tivemos quase 1.500 feminicídios, um aumento de 0,7% em relação ao ano anterior. Foram mais de 3.800 tentativas de feminicídio. A gente pode perceber que 8 em cada 10 mulheres mortas foram companheiros e ex-companheiros que as mataram. E 64% das mulheres foram mortas dentro da própria casa. Ou seja, se a gente fizer uma conta rápida aqui, 4 mulheres são assassinadas por dia. Uma mulher a cada 6 horas. E o combate à violência contra a mulher é um desafio de toda a sociedade. E eu venho aqui trazer para vocês como as normas técnicas podem ser ferramentas poderosas para essa transformação. Ainda no ambiente de trabalho, isso também é um grande problema. Pesquisas mostram que 76% das mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. 12% relataram que sofreram agressões sexuais. 4% sofreram agressões físicas. Apenas 34% dos casos denunciados resultaram em punição do agressor. E apenas 19% das empresas combatem a violência contra a mulher. A violência nas organizações é recorrente, grave e muitas vezes sem resposta efetiva. Então, a maioria das empresas não está preparada para lidar com a violência em seus quadros. Uma pesquisa feita pelo CAL em 2020 e 2021 mostra que no setor de arquitetura e urbanismo, 31% das arquitetas afirmaram ter sofrido assédio moral, 8% relataram assédio sexual no exercício profissional e, entre as mulheres negras, os números são ainda mais graves. 47% sofreram assédio moral e 21% sofreram assédio sexual. Essa é a triste realidade estrutural que atinge diretamente o ambiente profissional e precisamos de respostas concretas e urgentes. Nesse sentido, a ABNT firmou em 2023 uma parceria com o Instituto Nós por Elas, com o objetivo de desenvolver uma norma nacional para prevenir e combater a violência contra a mulher, além da criação de um programa de certificação chamado Selo de Boas Práticas no combate à violência contra as mulheres. O escopo dessa norma, ele fornece diretrizes para disseminar, dentro das organizações, as boas práticas para combater a violência. Nessa norma, ela define 11 tipos de violência e estabelece requisitos que vão do estabelecimento de um termo de compromisso, campanhas, ações educativas, capacitação dos colaboradores, código de ética, até parcerias com organizações. Não está indo. Opa. Foi mais do que deveria. Bom, o slide anterior era para mostrar quais são as organizações que já foram certificadas com esse selo. A gente tem avançado bastante na disseminação desse selo de boas práticas no combate à violência contra a mulher, e são diversas as organizações que já aderiram ao selo. Como não poderíamos parar só no âmbito nacional, sendo a ABNT representante da ISO no Brasil, nós levamos a proposta de elaborar uma norma internacional para o tema. Tivemos que fazer uma aproximação com diversos países e colocar o nosso ponto de vista e o motivo pelo qual a gente queria propor uma norma internacional para a violência contra a mulher. Porque quando você pensa em norma técnica, você não pensa nessa parte social. E agora as normas estão indo por outro caminho, né? Nós temos normas de diversidade que está sendo elaborada na ISO, nós temos uma norma também
de prevenção ao tráfico humano e escravidão moderna. Então, essa parte da normalização ela está migrando para abarcar esse lado social, né, o aspecto importante social que as normas têm. Então, a gente conseguiu propor e aprovar essa norma, que é uma norma de sistema de gestão, que é a 37201, que é para prevenir e combater a violência contra as mulheres nas organizações. O escopo da norma é bem parecido com o escopo da norma brasileira, só que essa norma é muito mais abrangente por ser uma norma de sistema de gestão. Ela é como uma norma 9001, uma norma 14001, que vai permear todo o sistema de gestão da organização. Então, ela vai oferecer, né, requisitos e orientações para prevenir e combater a violência contra as mulheres no ambiente organizacional. Ela abrange todas as formas de violência e se aplica a todas as atividades da organização. É aplicável a qualquer tipo de organização, independente de tamanho, setor e localização geográfica. O conteúdo da norma ele é um conteúdo bem denso. A gente até está elaborando um anexo, que é um guia de como utilizar o documento, mas ele é muito importante porque ele traz como que a organização pode implementar, né, no seu sistema de gestão uma norma desse tipo, né? Como que ela vai conseguir receber uma denúncia, como que ela vai tratar a denúncia, como ela vai averiguar se é verídica, se não é, como ela vai dar suporte à vítima, como que ela vai estabelecer campanhas dentro da organização, dar treinamentos para os seus profissionais, enfim, como que ela vai tratar uma questão tão séria, né, dentro de uma organização e qual vai ser, como que isso depois vai ser lidado dentro da organização, né, porque é um tema muito, muito difícil para uma organização lidar. Bom, essa iniciativa ela mostra como a normalização pode ser um instrumento de transformação social. E essa parceria da ABNT e o CAL, ela é estratégica, porque a gente não está só fortalecendo apenas a qualidade técnica da profissão, mas a gente também mostra um compromisso com os valores sociais essenciais. E antes de eu falar dessa parceria, eu queria fazer um convite a vocês. A participação na elaboração de normas técnicas ela é voluntária e ela é aberta a todas as pessoas da sociedade. Um tema como esse, de combate à violência contra as mulheres, eu acredito que a gente ainda tem muito a ser tratado, e não só esse, né, assim como outros temas sociais que agora estão aparecendo na elaboração de normas. Então, eu faço um convite a vocês. Qualquer pessoa interessada, no último slide tem o meu e-mail, vocês podem entrar em contato. Eu acho até que é uma oportunidade para o CAL também se aliar a gente e trazer especialistas para ajudar na elaboração dessa norma. A gente ainda está no começo. Ela provavelmente vai ser publicada no início de 2027. Então, a gente tem mais de um ano para trazer mais pessoas com conhecimento nessa causa para ajudar a gente a fazer a melhor norma internacional possível sobre esse assunto. E essa parceria da ABNT com o CAL, ela permite que todos os profissionais registrados no CAL acessem as normas técnicas ABNT e Mercosul e tenham acesso a mais de 80 cursos. Vocês têm pré-visualização ilimitada das normas da ABNT, vocês têm 66% de desconto na compra das normas técnicas e 50% de desconto nos cursos da ABNT. Temos aqui alguns temas de destaque e também eu deixei aqui o site para vocês entrarem e poderem ver todos os benefícios dessa parceria. E fica aqui o meu convite para vocês atuarem junto com a gente nessa causa na normalização internacional. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada. Me cabe agora dar continuidade ao nosso quarto encontro da diversidade. Antes de eu chamar os nossos convidados, também vou me apresentar. Sou Martina Lerge, conselheira federal pelo CAL Rio Grande do Sul e componho a Comissão de Políticas Afirmativas do CAL-BR. Prazer enorme receber todos vocês. A gente preparou esse encontro para estar bem assim, com a sala bem cheia. Está sendo distribuído
o nosso volume dos cadernos de políticas afirmativas do CalBR. É uma publicação que já tinha sido lançada no ano passado, mas está agora com a sua segunda edição, a segunda reimpressão, né? A primeira reimpressão, na verdade, e está disponível. Por favor, não saiam daqui hoje sem ele. Uma outra iniciativa da CPA foi a gente ter o nosso bottom do nosso 4º encontro da diversidade. Também, quem ainda não pegou o seu, por favor, né? Está ali na entrada, levem de lembrança da nossa tarde. Muito bem. Me coube dirigir a mesa 1, Direito à Cidade para as pessoas LGBTQIAPN+, e eu tenho a honra e o prazer enorme de chamar os nossos convidados. Eu vou ler uma biografia, uma breve bio de cada um deles, e aí depois de ler eu convido vocês para vir. Maximiliano Marentes, doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Buenos Aires, Argentina, professor assistente do Seminário de Pesquisa do curso de Sociologia da Escola Interdisciplinar de Estudos Avançados em Ciências Sociais da Universidade Nacional de San Martín, onde também é coordenador acadêmico do Programa de Doutorado em Sociologia. Pesquisador de pós-doutorado do Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Técnicas, CONICET, e desde a sua pós-graduação, pesquisa o amor entre homens gays. Ele publica sobre histórias de amor gay em produções culturais contemporâneas na Argentina e as especificidades do amor entre homens gays. Como esse sentimento se entrelaça com outras esferas da vida, como educação, política e trabalho, e a conexão entre aplicativos de namoro e engajamento emocional, e também iniciou recentemente uma agenda de pesquisa sobre famílias LGBTQ+, na Argentina. Por favor, Maxi, nosso convidado, se for subir aqui. Prazer enorme. Por favor, onde quiser, fica à vontade, a casa é sua. Também honra e prazer enorme em apresentar Mônica Benício, vereadora do Rio de Janeiro, reeleita com mais de 25 mil votos para representar os cariocas na Câmara Municipal em 2024, defensora dos direitos humanos, arquiteta e urbanista pela PUC-Rio, onde se tornou mestre em violência e direito à cidade. É cria da Maré, um dos maiores conjuntos de favela do Rio. Mônica é uma mulher lésbica, viúva de Marielle Franco e inconformada com toda forma de injustiça social. Socialista e feminista, atua pelo direito à cidade, em defesa dos direitos das mulheres e da população LGBTQIAPN+, e pela cultura. Mônica também é aquariana, tutora do Chico Benício, um labrador de suporte emocional que sempre acompanha, é autora do livro Marielle e Mônica, uma história de amor e luta. Mônica, por favor. E Yuri Nascimento. Yuri da Costa, advogado, arquiteto e urbanista e mestre em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Brasília, UNB. Trajetória acadêmica e profissional marcada pela investigação de políticas públicas urbanas com enfoque interseccional, especialmente aquelas voltadas à população LGBTQIA+, e às mulheres. Pesquisa temas como direito à moradia, justiça espacial, urbanismo inclusivo, teoria queer e produção do espaço a partir das dissidências. É participante dos grupos NUCUS, linha Corpos, Cidades e Territorialidades Dissidentes, e Cartografia Sexuada em Salvador, ambos da UFPA, e Topos, Paisagem, Projeto e Planejamento pela UNB. Atualmente desenvolve sua tese de doutorado sobre políticas contemporâneas de habitação para pessoas LGBTQIA+, no programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB. Yuri, por favor, compõe a mesa com a gente. Muito obrigada. Fica à vontade, a casa é sua. Muito bem. Numa conversa rápida, antes da gente subir aqui à mesa, nós combinamos que, então, as duas primeiras falas serão as acadêmicas, né? Então, Maxi e Yuri, e Mônica, depois, bagunça final, né? Tomando os dados que os pesquisadores vão trazer,
tentando articular, né, e conversar com a gente sobre políticas públicas. Maxi. Como tu preferir. Tu está com o microfone, né? Então tá bom. Maxi, a palavra é sua, por favor. Teria o passador dos slides, por gentileza? Tá aqui, desculpa. Tá aqui. Obrigada, Maxi. Ahí está. Bueno, muchas gracias, muy obrigado. No falo portugués, así que voy a hablar en español lento, espero. Espero que se entienda. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos quienes se hacen presente en este espacio. La verdad que para mí es un placer, así que estoy muy contento de estar aquí. El tiempo es tirano, así que tengo que ir a apurarme. La presentación que les traigo hoy se titula ¿Cómo y dónde vive la población LGBTIQ+ de Argentina? Un análisis basado en datos. Y justamente el foco que nos gustaría destacar, digo nos porque somos un equipo grande, yo soy una cara visible hoy de ese equipo más grande, es la cuestión de los datos. En 2023 lanzamos un proyecto de investigación que titulamos Censodiversidad. Ahí está la página web, censodiversidad.ar. Y es un proyecto que su nombre es un poquito más largo, es Primer Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la Población LGBTIQ+ de Argentina. Y partíamos de la premisa de que no teníamos datos estadísticos de calidad sobre esta población. Ya había habido bastante investigación, éramos varias personas de distintas disciplinas que veníamos investigando cuáles eran las problemáticas de la población LGBTIQ+ en diferentes aspectos, pero ellos, ligado a las condiciones de vida, al trabajo y demás, estaba siendo subestudiada. Y además había poco dato estadístico. Yo soy... Ahí está. Va bien el sonido. Sociólogo. Ahí está. Y a los sociólogos nos gustan los datos y las estadísticas. Entonces, el proyecto... Uy, me voy un poquito para atrás. El proyecto tenía que ver justamente con hacer esta gran encuesta. Y además de esa encuesta hubo otras líneas de investigación. Hay más detalles en la página. Y lo que queríamos era poder sistematizar información y generar visibilidad estadística. Algo que decíamos es que la población LGBTIQ+ suele estar invisibilizada en las estadísticas oficiales. Entonces necesitábamos estadísticas específicas sobre nuestra población. Bueno, logramos armar un equipo de más de 50 profesionales de todo el país, de distintas provincias, de distintos lugares. Algo que sucede en Argentina es que está todo muy concentrado en Buenos Aires y el área metropolitana, entonces fue un esfuerzo muy grande y muy satisfactorio poder trabajar con personas que se encontraban en otros lugares del país y, como les decía, éramos de distintas disciplinas y de distintos grados de formación. El censo y lo que fue la encuesta, algo que siempre decimos es no fue un censo en sentido estricto porque no había posibilidad de censar a toda la población LGBTI del país, pero lo que sí hicimos esta estrategia fue para que la gente se sintiera obligada a responder. Si decimos hay un censo, es como, tengo que responderlo, no es una encuesta. Fue un poco una estrategia de marketing. Y entonces fue así que lo lanzamos como Censodiversidad. Entonces, los datos que vamos a tener no son específicamente sobre cuánta población LGBTIQ+ hay en el país. Nunca vamos a tener ese dato, ni tampoco nos interesa, no nos interesa marcar a la población LGBTIQ+, sí nos interesa saber cómo viven. Entonces, el principal atractivo del proyecto era la encuesta. Era una encuesta online, autoadministrada, que lanzamos entre mayo y julio de 2023 en un escenario que era muy distinto al que estamos viviendo hoy en día, en términos políticos, económicos, sociales. Era otro país, totalmente. Y se trató de un muestreo no probabilístico por autoselección. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas LGBTIQ+ mayores de 16 años estaban invitadas a responder esta encuesta.
Se trataba de una encuesta larga y por momentos un poco técnica, porque tratamos de utilizar las mismas preguntas que se usan en otras estadísticas oficiales, como es el Censo Nacional de Población o la encuesta permanente de hogares, ¿sí? Hay datos para la población general del país que se obtienen a partir de estos dos relevamientos, que dijimos, bueno, vamos a tratar de tener información de la misma calidad y por eso incorporamos esas preguntas. Muchas veces esas encuestas se hacen a partir de un encuestador o una encuestadora que va a la casa de las personas a preguntarles. Entonces también eso generaba una dificultad. Así todo, tuvimos más de 15.000 respuestas. Es una base de datos muy, muy grande, con mucha información sobre diferentes áreas de la vida de las personas y que nos permite tener datos de calidad en el estudio más grande que se ha hecho en el país sobre estas cuestiones. Entonces, siempre hay que tomar con pinzas, tener cuidado con los resultados, porque esto no nos permite hacer una generalización hacia toda la población, aunque de todas maneras, al tener una muestra tan grande, podemos trazar algunas tendencias que nos permiten visualizar y dar cuenta de cuáles son los problemas que enfrenta esta población. Algo que también quería decir es que este proyecto surge en el marco, como les dije, en otro país, 2023, en el marco de una iniciativa para generar información para eventualmente hacer políticas públicas. Desde diciembre de 2023 no existen otras políticas públicas más que endeudar al país con el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, el primer dato que les queríamos traer es quiénes respondieron a esta encuesta. Nosotros preguntamos por identidad sexogenérica, por identidad de género y orientación sexual. Dos preguntas diferentes que luego combinamos en las respuestas para generar este cuadro arcoíris. Las cuestiones de diseño no son lo mío, entonces es medio seco el cuadro. Pero esto nos permite ver que tenemos información sobre las diferentes identidades. Algo que nos interesó desde un principio fue hacer una encuesta hacia toda la población LGBTIQ+, distinguiendo por identidades para saber cuáles son las problemáticas que estaban afectando a cada una de estas poblaciones. Algo que sucede muchas veces es que decimos, bueno, población LGBTIQ+, como un gran paraguas y que todas las identidades tienen los mismos problemas, y eso no es así. Entonces queríamos saber de qué manera o cuáles eran las diferencias dentro de estas identidades. Como podemos ver, la mayoría de la población, o sea, un número importante de quienes respondieron eran varones gays, que, un dato de color, no necesariamente pensemos el gay como orientación sexual, sino también como identidad de género, ¿sí? Por eso llamamos a esta sigla identidad sexogenérica. Antes de seguir, quiero agradecer enormemente a Manuel Ribeiro, que es uno de los integrantes del proyecto, que es quien está con la base de datos y produce estos gráficos y cuadros hermosos. Entonces, los datos sobre vivienda y sobre hábitat que les venimos a traer hoy tienen que ver con estas preguntas: cómo se distribuye la población en términos geográficos, en qué tipo de barrios vives o dónde se ubican estas viviendas, qué tipo de viviendas tienen, si son propietarios o alquilan, de qué manera ser una persona LGBTIQ+ incide en el acceso a la vivienda y con quiénes viven y en qué condiciones. Son algunas preguntitas que queremos compartir. En primer punto, tiene que ver con cómo se distribuye la población en términos geográficos, es decir, viven en grandes ciudades o ciudades intermedias o pequeñas ciudades o incluso en áreas rurales. Algo que nos sorprendió para bien es que hay población LGBTIQ+ que vive en pequeñas ciudades, ¿sí? Es decir, que no están toda la población LGBTIQ+ viviendo en los grandes centros urbanos del país. Esto puede parecer algo obvio, pero por lo general hay una hipótesis que circula en la investigación, que es la idea del sexilio, es decir, que las personas LGBTIQ+ tenemos que emigrar hacia grandes ciudades para poder vivir más libremente. Bueno, hoy en día podemos ver que eso no es así o no es del todo así, porque sigue habiendo población LGBTIQ+, y incluso de todas las identidades, que viven en ciudades pequeñas o incluso en pueblos, ¿sí? Para sumarle a esto, traigo algunos datos del Censo Nacional de Población de 2022 de Argentina, que incluyó una pregunta por identidad de género. Y eso permitió relevar población travesti trans, varones y transmasculinidades, y también población no binaria. Acá podemos ver que, más o menos en términos de porcentajes,
hay un 3% de mujeres travestis trans que viven en áreas rurales agrupadas, es decir, pueblos de hasta 2.000 habitantes, y también en 5% que viven en áreas rural dispersa, ¿sí? En grandes campos, grandes extensiones donde hay alguna casita cada tanto, como la escuela a la que fue mi mamá cuando era chica. Entonces esto lo que nos permite ver es, che, la hipótesis del sexilio es necesaria relativizarla, y esto nos genera un desafío en términos de políticas públicas para pensar qué podemos hacer con esta población LGBTIQ+, que no vive en las áreas rurales. Bien, el segundo de los puntos era en qué tipo de barrios se ubican estas viviendas, ¿sí? Vemos que más del 90% de la población vive en barrios con trazado urbano, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el resto? Tenemos un porcentaje para nada desdeñable que no vive en barrios con trazado urbano como sería en una ciudad común. Entonces ahí tenemos diferentes tipos de zonas de residencia que pueden ser zonas rurales, como mencionamos antes, pero también barrios de vivienda social y monoblocks, y barrios, villas de emergencia, asentamientos y tomas, y también barrios privados cerrados, countries o similares. Podemos ver a partir de los colores que efectivamente tenemos, para el caso de personas trans, sobre todo transfeminidades, pero también transmasculinidades y no binarias, que entre un 17 y 18, dependiendo de las identidades, viven en barrios más precarios, ¿sí? Los monoblocks en Argentina, las viviendas sociales y monoblocks están asociadas a condiciones de vida más precarias, por lo general entonces están más cercanas a la pobreza, mientras que el celestito que vemos ahí es quienes viven en barrios privados cerrados, countries o similares, y que eso se ve que en el caso de varones gays, por ejemplo, es un poquito más alto o es similar a quienes viven en barrios sociales o monoblocks. Ahora bien, otra pregunta que nos hicimos, o que hicimos, entre las 20 millones de preguntas que le hicimos a esta gente, es ¿qué pasa con el acceso a la propiedad de la vivienda y de qué manera viven? Entonces combinamos acá dos preguntas que eran si vivían en casa, departamento, pensión y demás, y si también si eran propietarias o no, o se alquilaban esas casas. Acá lo que podemos ver es que el acceso a la vivienda para la población, o sea, el acceso a ser dueña de su propia vivienda para la población LGBTIQ+, está limitado, ¿sí? Cuando tenemos en cuenta que para el total de población del país, el 68%, es decir, 7 de cada 10 personas son dueñas de su propia casa donde viven, y en el caso de las personas LGBTIQ+, que aquí vemos, eso no llega ni al 40 y pico %, ¿sí? En algunos casos un poquito más, pero ronda el 40-43%. Ahora bien, otra dimensión que es interesante de este gráfico es pensar en otro tipo de vivienda, que es una vivienda no propia, que ahí aparece habitación, rancho, casilla, vivienda prestada, pensión, hoteles, y muchas veces, y sobre todo esto se ve de manera más clara, es el caso de personas trans, ¿sí? Que tal vez, habiendo sido expulsadas de sus hogares, caen o llegan a vivir y lo que pueden pagar es una pensión, que viven de manera hacinada y demás, ¿sí? Entonces, esto lo que nos permite ver es justamente eso, qué tipo de vivienda tiene y si son propietarias o no. Y algo que llama la atención, y sobre todo para el caso de gays y lesbianas, que es un dato que acá no lo incluimos, es que presentan altos niveles educativos, es decir, una población con un nivel educativo muy alto que tampoco puede estar accediendo a la vivienda propia en Argentina. Bueno, también hay otros problemas por los cuales no se puede acceder a la vivienda, no solamente por cuestiones LGBT, pero eso afecta. Otra pregunta que hicimos era si haber sido una persona LGBT condicionó el acceso a la vivienda, ¿sí? Armamos este índice a partir de una serie de preguntas, entre ellas las que incluimos ahí, si para alquilar o conseguir vivienda tuvo que ocultar su identidad, orientación sexual o expresión de género, les exigieron requisitos exagerados, etcétera, etcétera. Y ahí lo que podemos ver es que efectivamente, para el caso de las personas trans y específicamente las mujeres trans, una de cada dos, o casi una de cada dos mujeres trans, fue discriminada por su identidad de género al momento de buscar una vivienda, ¿sí? Cuando vemos las otras identidades, eso va bajando, pero sigue siendo importante resaltar que sigue habiendo discriminación con respecto a este tipo de cuestiones, ¿sí? Sobre todo teniendo un poco la idea de que, bueno, en Argentina, pensemos siempre 2023. Bueno, en Argentina estaba todo bien con ser LGBT, no pasaba nada. Bueno, seguía habiendo otro tipo de discriminaciones.
me corre un poco el tiempo, así que esta la voy a pasar y me quedo con esta, es pensar si viven en qué condiciones viven, si es cuestiones de hacinamiento o no. En otros lugares del mundo se mide el hacinamiento a partir de los metros cuadrados. En el caso de Argentina, como en otros países de América Latina, se mide a partir de los ambientes, cuántos ambientes tiene una persona en su hogar, ¿sí? Y lo que vemos es que efectivamente no hay tanto hacinamiento, ¿sí? Los colores verdes y amarillos nos permiten ver eso. En el caso de las personas transmasculinas es donde se ven mayores niveles de hacinamiento, es decir, más de una persona por habitación. Pero esto es lo que nos enfrenta a la pregunta de, como una hipótesis que formulábamos con Manu, que era horizontes más felices, más de un cuarto propio, ¿sí? Bueno, tal vez hay más de un cuarto propio y la contracara de eso es que para tener más de un cuarto propio es necesario alquilar y no ser propietario, porque comprar una casa así nos saldría mucho más caro, ¿sí? Eso es como preguntas. Algo que me encanta de este proyecto es que a partir de estos datos podemos generar todas las distintas preguntas e hipótesis. Ya cierro. Entonces, a modo de conclusiones y nuevas preguntas, es la última. Por un lado, reconocer las heterogeneidades, tanto en lugar de residencia, régimen de tenencia, tamaño de las viviendas, cohabitación, que ofrecen estos datos, ¿sí? O sea, la población LGBTIQ+, es heterogénea en su interior. Comparten algunas cosas, pero en su interior también hay heterogeneidades. Y esto nos invita a pensar en clave interseccional, es decir, a partir de la identidad sexogenérica, pero también a partir de la zona de residencia, la clase, la edad, las cuestiones raciales, pueblos originarios, etc. Esto nos permitiría, en un país donde hay políticas públicas, orientar esas políticas públicas hacia esa población que necesita o tiene demandas específicas. Y en último punto, en términos más académicos para nosotros, esto nos invita a nuevos estudios, ¿sí? A hacer una nueva edición del Censo de Diversidad, seguramente en 2028, pero también hacer encuestas específicas sobre viviendas y también complementarlo con investigaciones cualitativas para ver qué está pasando. Es decir, es un área de vacancia muy importante en Argentina y esto nos va a permitir tener datos a partir de los cuales, o sea, oficiar de piso a partir del cual producir mayores datos y mayor información. Bueno, muchas gracias y perdón por la extensión de tiempo. Max, muitíssimo obrigada. A importância, né, da sistematização de dados justamente para a proposição e implantação de políticas públicas, né? Na grande maioria, o que acontece é a gente ter deserto de dados. Max, mais uma vez, muito obrigada. Antes de eu passar para o Yuri, vamos, ao final das 3 falas, abrir para perguntas. E nós teremos algumas assistentes passando um papel, né? Me confirma, por favor, Josemé. As perguntas serão por escrito, tá? Então, daqui a pouco deve começar a circular para que vocês consigam propor questões. Yuri, por favor. Será que tá? Tá. Boa tarde. Boa tarde a todas, a todos e a todos. Eu preparei aqui uma apresentação, né? Eu estruturei a apresentação em 4 momentos. A primeira eu não vou falar tanto, que é uma breve apresentação minha, já foi dito. Uma segunda, cidades para quem, desigualdades urbanas e exclusões LGBTQIAPN+. Habitar o público e habitar o privado, um terceiro momento, que é mais dentro da minha área de pesquisa. E o último ponto, cidades por vir, desafios e perspectivas. Aqui tem a minha carinha, vocês já estão vendo. Mas eu quero só destacar um pouco da minha produção, para vocês me conhecerem um pouco também. Agora, em janeiro, eu defendi minha dissertação de mestrado, intitulada Políticas de Habitação e a Perspectiva do Gênero, Limite e Possibilidades a partir da experiência do habitar em igualdade. Fico muito feliz de ter aqui o Max também, que é da Argentina também, porque tudo foi na... Alô, pronto, esse aqui é melhor. E foi justamente pensando nas interfaces de políticas de habitação a partir do gênero e da sexualidade. Tem um caso muito emblemático, né? Da construção de 25 casas para mulheres vítimas de violência doméstica e população LGBTQIAPN+, numa província da Argentina chamada La Rioja.
O segundo produto também que eu gosto de destacar é esse dossiê chamado Casa de Acolhimento LGBTQIA+, Direitos, Políticas Públicas e Ações, que foi feito em parceria com meu grupo de pesquisa e grupo de extensão também, Cartografia Sexuada de Salvador, da Universidade Federal da Bahia, que é coordenado pelo professor Edu Rocha, um grande parceiro meu. E aí a gente analisou a situação de casas de acolhimento em Salvador e também a ausência da população LGBTQIAPN+, dentro dos programas e políticas nacionais de acolhimento, né, como o SUAS. E um terceiro produto também, que eu acho que a maioria daqui de vocês conhece, que é a revista Picho, que teve o número 30, que foi Transcidade. E aí eu tenho um texto de abertura junto com o Edu Rocha e também um texto sobre a situação habitacional e coisas muito emblemáticas que está acontecendo aqui no Brasil, na Argentina e no México, junto com o meu orientador do mestrado e agora do doutorado, o professor Carlos Henrique Magalhães. Aqui estão os grupos que eu faço parte, o NUCUS, Linha Cidades, o Cartografia Sexuada de Salvador, o LabUrb e Cidades Possíveis da UNB. Bom, começando agora aqui pelo segundo momento, eu gosto sempre de elucidar um pouco o campo teórico que eu trabalho, né? Cidades para quem? E aí eu gosto de trabalhar com esses dois conceitos, o primeiro de Henri Lefebvre e o segundo de David Harvey. Henri Lefebvre, que foi de verdade que cunhou o termo. Direito à cidade significa o direito de cidadãos e dos grupos que eles constituem de figurar sobre todas as redes e circuitos de comunicação, de informação e de trocas. E ele também vai definir a cidade como uma mediação entre mediações. Eu gosto muito desse termo porque me faz pensar muito além do aspecto material da cidade. A cidade como muito além dos edifícios, muito além da paisagem. A cidade como esse lugar de encontro, esse lugar também de subversão, esse lugar também de encontro comunitário também, desse habitat urbano também. E do David Harvey, que vai definir o direito à cidade como uma luta para construir cidades construídas para a vida. Não é um direito dado, mas um direito que precisa ser constantemente reivindicado e conquistado através do movimento político e da luta social. Né? E eu gosto dessas duas dimensões para a gente entender que quando a gente fala em direito à cidade, a gente não está falando só dentro do aspecto material, o direito à circulação. Né? Para a nossa população LGBTQIAPN+, mas também para outras interseccionalidades também, população negra, população indígena, para as mulheres também, o direito à cidade é o direito de habitar. O direito à cidade é o direito de ocupar, de resistir nesses espaços. É o direito também de locomover. É o direito também de trabalhar, por que não, de desfrutar também a cidade. E aí eu gosto muito dessa definição do Henrique Frota, que é do Instituto Polis, que ele vai falar, discutir direito à cidade apenas como questão material e não pautar questões de desigualdade estrutural é discutir a questão pela metade. Então, o Brasil construiu dentro do direito à cidade muito a partir ali da década de 70, da década de 80, com a discussão sobre planejamento urbano, reforma dos grandes centros urbanos, e se atrelou muito o direito à cidade a essa pauta, e deixou de lado, a gente esqueceu de discutir também, quer dizer, a gente não esqueceu, né? Assim, esqueceram por a gente. A discussão sobre as interseccionalidades, a questão sobre o espaço que é da mulher, o espaço que é da população negra, o espaço que é o direito da população LGBTQIAPN+, teve tentativas, inclusive, de embates em vários momentos, e a nossa população e os outros grupos também foram invisibilizados. Então, a discussão acabou ficando pela metade. E aí eu trago alguns dados assim, que eu coloquei na minha dissertação de mestrado, que vai justamente formando esse cenário, e aqui já falando da população LGBTQIAPN+, né? O Brasil se consolidando aí como um dos países mais hostis para a nossa população. Esses dados foram retirados do Observatório de Mortes, né? E aí eu gostei também de tratar esses dados a partir do local de mortes da população LGBTQIAPN+. Por quê? Porque tem um grande consenso dentro do debate dos pesquisadores, arquitetos e urbanistas, quando a gente vai falar das questões de gênero, sexualidade, população LGBTQIAPN+, do debate fica muito restrito ao campo do espaço público. Mas eu gosto também de reforçar que o espaço doméstico também é muito importante a gente discutir. E tem tido um arrefecimento muito grande do espaço doméstico, das discussões sobre o espaço doméstico, das domesticidades, quando a gente fala de gênero e sexualidade. E aí a gente vê que o espaço privado ele também merece atenção.
E aí a gente vai ver, né, índices como esse, por exemplo, em 2023, o Brasil se configurou como o país que mais matou travestis e pessoas transgêneras no mundo, chegando a concentrar mais de 30% dos casos globais. E aí isso se dá quando a gente não discute a questão de forma interseccional. Porque até quando a gente fala dentro da população LGBTQIAPN+, a gente tem que ter noção de que pessoas transexuais, pessoas travestis, negros, vão sofrer mais, né? Então, a gente tem que ter sempre em mente essas complexidades. E aí, a gente tem que perceber, né? A violência ela vem sendo utilizada como um mecanismo de controle social, ela aí vem sendo utilizada dentro, inclusive, do próprio planejamento urbano das cidades, como forma para manter a ordem social excludente, reforçando o ideal normativo. Esse ideal normativo cis, heterossexual, branco, rico. Produção do espaço de segregação urbana, a cidade produzida a partir da perspectiva do grupo dominante, repito, cis, hétero, homem, branco. Estruturas sociais, interseccionalidade e banalização da violência, né? A violência urbana contra dissidentes do sexo e gênero tem raízes estruturais e, além disso, é necessário perceber também essas intersecções que eu falei, comentei. E aí eu já entro aqui mais no meu campo de pesquisa, que eu gosto de provocar muito, habitar o público, habitar o privado. Eu não consigo desassociar o público do privado. Historicamente, no Brasil, tanto o nosso povo ancestral como outros povos ancestrais que chegaram no Brasil não tinham muito essa preocupação, né? Atividades do ambiente doméstico eram exercidas em coletividade, de forma comunitária, reforçar vínculos, isso foi apagado pelo processo colonial brasileiro, mas eu gosto sempre de estar questionando essas duas esferas. Então, a gente perceber que as violências atravessam tanto os espaços públicos como os espaços privados e reduzir o debate apenas do direito à cidade no sentido clássico, como eu falei, na circulação, mobilidade, invisibiliza que muitos LGBT não têm sequer um lar seguro para partir. E eu achei muito interessante que o Max ele também traz muito essa experiência com a questão da habitação também. Então, aqui no Brasil, e eu também, mais uma vez, eu faço menção aos estudos de Max, porque eu tive uma grande dificuldade de reunir dados censitários sobre a população LGBTQIAPN+. Acabei encontrando dados que pudessem me dar alguma pista, esses são dos Estados Unidos, do Williams Institute, da USALA, que vai falar, por exemplo, que adultos LGBTQIAPN+, têm 15% mais chances de viver na pobreza. E que casais LGBTQIAPN+, têm menor probabilidade de possuir imóveis, né? Eles colocam que casais heterossexuais têm uma probabilidade de 70%, enquanto casais LGBTQIAPN+, 50%. Aqui no Brasil, a gente vai encontrar dados na Prefeitura de São Paulo, que começou a fazer uns estudos sobre a população e identificou, por exemplo, que entre 8% a 10% da população em situação de rua sejam pessoas LGBTQIAPN+. E até nessa situação de rua, a precariedade é diferenciada para a nossa população, porque a população LGBTQIAPN+, vai exercer mais mendicância, atividades mais marginalizadas, como a prostituição, venda de drogas e roubos, do que heterossexuais em situação de rua, né? Então, a habitação, para mim, também, ela faz parte do direito à cidade. Sem moradia digna, a gente não tem acesso aos demais direitos urbanos, né? Ele começa a ser inviabilizado. Eu gosto muito da definição de Rodrigo Iacovini, que é do Instituto Polis. Ele vai falar a habitação como porta de entrada para direitos e garantias fundamentais das pessoas. Sem habitação, eu não tenho direito à saúde, não vou ter direito ao postinho do meu bairro. Sem habitação, eu não vou ter direito à educação. Sem habitação, eu não vou ter direito a me inscrever nos programas de assistência social do governo, né? A casa também passa a ser um dispositivo social e político que pode reproduzir violências heteronormativas ou, ao contrário, se tornar espaço de resistência e cuidado. E aqui eu gosto sempre de falar desse ciclo que acontece com muitos LGBTQIAPN+, que acabam encontrando em seu lar consanguíneo muita violência, muito abuso, acabam saindo ou sendo expulsos do seu lar, vão para a rua, encontram mais hostilidade e têm que procurar formas de sobreviver. Ou vão para a situação de rua ou começam a se juntar de alguma forma, né? Então, é realmente muito complicado. E eu também gosto sempre de instigar essa discussão, né? Na necessidade da gente superar a separação rígida entre o público e o privado, porque ambos são territórios de disputas simbólicas. A habitação pode ser um campo de subversão e pode constituir, por exemplo, novos arranjos familiares e sociais que vai reverberar também no espaço público. E o último momento aqui, que é mais uma provocação e alguns registros que eu venho encontrando agora no meu início da minha tese de doutorado, cidades por vir, desafios e perspectiva. E aí eu
coloquei esses tópicos, né? Eu encontrei, por exemplo, urbanismo queer e feminista como nova epistemologia, como uma perspectiva, a violência institucional e a falta de dados oficiais como desafio, práticas insurgentes que a gente vem se deparando nos últimos anos, como coletivos de moradia, ocupações, redes de solidariedade como perspectiva, a invisibilidade das pautas LGBTQIAPN+, em políticas urbanas como um desafio, e a gentrificação e mercantilização também como um desafio. E aí eu trouxe casos pontuais aqui também para mostrar para vocês. Isso aqui foi da minha dissertação de mestrado. Como eu disse, eu pesquisei esse programa habitacional na Argentina, chamado Habitar em Igualdade, e apenas uma província da Argentina, chamada La Rioja, aderiu ao programa. Ele foi criado no governo de Alberto Fernandes e a não adesão das outras províncias se deu muito pela questão do capital político, né? Entraram muito no debate de que habitação só para a população LGBTQIAPN+, vai se criar guetos e tal, etc. Mas aí um coletivo de mulheres transexuais e trabalhadoras do sexo, nessa província, que é uma província muito conservadora, muito religiosa, muito católica, conseguiu se juntar com uma deputada, uma deputada mulher, cisgênera, e conseguiram implantar 25 moradias na cidade. E foi muito interessante, porque eles encravaram essas 25 moradias em 2 bairros, em 2 quadras, né? 2 manzanas, como eles chamam. E aí está super conectado com rodovias pela cidade, a escolas, hospitais, etc. Aqui são as imagens de como vai ficar finalizados os projetos. Eles preveem, por exemplo, ampliação futura nos fundos, também a possibilidade de construir primeiro andar também. A população participou ativamente do projeto, do desenho das casas, das quadras também. Aqui também está previsto para construir ainda equipamentos comunitários, como hortas coletivas, hortas comunitárias, equipamentos de uso misto também. Aqui tá, eu gosto muito dessa foto, porque é a deputada que articulou, que é a deputada Hilda Labeba, e também as lideranças do coletivo Tica Trans autoconvocadas também. Aqui é a inauguração das primeiras casas no ano passado, estavam ainda um pouco não finalizadas, mas já está mais adiantado. Eu também trouxe aqui uma iniciativa muito interessante no Uruguai. O Uruguai tem uma política muito longeva de cooperativas habitacionais, e estão surgindo cooperativas habitacionais LGBTQIAPN+. Essa cooperativa especial eu gosto muito, a cooperativa Bascadê, é uma cooperativa de mulheres lésbicas e ecofeministas, e elas, enfim, elas não aceitam só lésbicas na construção do edifício, mas também famílias LGBTQIAPN+, famílias heterossexuais também, mas elas promovem encontros, promovem protestos, elas estão se articulando muito com o canteiro de obras, inclusive criando oficinas e educando as pessoas que trabalham nas obras, porque é um ambiente muito machista. Exatamente. E elas inspiraram, inclusive, também um sistema de cooperativas no México, que não tinha até então, e aí esse cara, que é o que está no meio aí da foto, que é o Octávio Mondurrano, ele fez uma dissertação de mestrado sobre cooperativas habitacionais, e ele conseguiu iniciar o processo de cooperativas habitacionais no México. Essa é a cooperativa Xochiquetzali. Eles ainda não têm nada construído, mas eles estão conseguindo avançar muito em termos de legislação no México, né, para incluir mais a população LGBTQIAPN+. Aqui eu trago exemplos aí dentro de uma outra perspectiva europeia, que aí é onde eu estou focando realmente na minha tese de doutorado agora, que são experiências na Alemanha. Eu estou investigando 3 projetos, esse é o primeiro, o Lebensort wie Volt, tem também o RUT e tem também o LOVO. O Lebensort wie Volt é específico para homens homossexuais, na terceira idade, pessoas com deficiência, e esses projetos sempre têm esse caráter muito comunitário também. Sempre vai estar junto de equipamentos comunitários, ONGs, escritórios de assistência social, clínicas populares. Esse aqui é o RUT, que é para mulheres lésbicas, pessoas com deficiência também. Como vocês podem ver, o térreo também ele é todo voltado para a comunidade também. Esse aqui está em construção, a previsão de inauguração esse ano.
Eu também gosto de destacar aqui essa experiência que aconteceu na Universidade de Westminster, na Inglaterra. É uma publicação dos professores Pippa Cotterill e Amar Azuis. Eles investigaram a realidade de mais ou menos 71 países, onde a relação LGBTQIAPN+, ela é proibida, e como isso reverbera no espaço público e como tornar os espaços públicos mais queerificados, ou seja, mais LGBTs, né? Vamos falar, né? E aí é bem interessante também, assim. E aí o que que eu concluí, né? A questão não se restringe à população LGBTQIAPN+. Uma cidade mais segura para a gente é uma cidade mais segura para todo mundo, né? Design inclusivo em todos os espaços vai além de mobilidade, de desenho universal, deve incorporar também questões sobre pobreza, exclusões, privações e experiências. Um ponto muito importante, que aí é uma outra discussão, que é a preservação da memória LGBTQIAPN+, para ajudar a criar a sensação de pertencimento no ambiente construído, e a participação e engajamento da comunidade LGBTQIAPN+, nos processos, né? A escuta e participação, e também, eu acrescentaria também, a participação de técnicos também, assim, tem muito técnico e técnica, viado, sapatão, trans, né? Vamos botar esse povo também aí dentro dos babados também. E é isso, gente. Obrigado. Então, a gente queria fazer dessa sessão, dessa tarde, a melhor da experiência. E está com sala cheia. Ops, obrigada pela... Não? Vamos ver se... Oi. Não, Esse aqui é o que presta. Aquele é o que presta. Então, muito obrigada novamente a todos que vieram no nosso quarto encontro da diversidade. Lembrando que estão passando, né? A gente tem possibilidade de vocês fazerem perguntas, peçam. A Lisiane está passando com as folhinhas, por favor. Já tem pergunta chegando. E agora, Mônica, a palavra é tua. Que bom. Vocês já viram que começa o problema, né? Um objeto fálico dando defeito. Já começamos aqui apresentando uma questão inicial. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Gente, não é retórico, não. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Pô, obrigada, né? Acordei 4h30 da manhã para estar aqui com vocês, fazer minhas coisinhas. Por favor. Bom, primeiro, agradecer ao Cal a oportunidade de estar aqui. Eu sou, como já foi apresentada, arquiteta urbanista de formação, né? Me formei na PUC-Rio, onde também fiz mestrado com debate do direito à violência na perspectiva do favelado e o direito à cidade. Então, fico muito honrada e feliz assim, de estar numa mesa tão qualificada como essa. Vou deixar todos esses dados técnicos para os pesquisadores aqui que já apresentaram. A minha fala vai encontrar muito dos dados, ou não dados, né? Justificar, na verdade, a ausência de dados que foram apresentados aqui. Não é um problema só do Brasil, não é um problema só da América Latina. Hoje a gente tem um problema global falando sobre essa pauta da diversidade, do direito à cidade, onde é que estão, né, os corpos dissidentes hoje ocupando e disputando o direito à cidade. Então, antes de mais nada, além do qual, eu gostaria de agradecer essa sala repleta aqui, lotada. Isso, para mim, é muito gratificante. Chegar a 2025, a gente ter que falar de assuntos que são muito básicos e ainda pensar, meu Deus, por que eu estou discutindo isso em 2025? Mas, ao mesmo tempo, é também muito, muito gratificante chegar numa sala e ver tanta gente interessada nesse tema. Isso não é qualquer coisa. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui, porque isso faz com que o nosso debate seja ainda mais qualificado. A política que se faz dentro de um plenário da Câmara Municipal, do Congresso, na política institucional, ela tem o seu valor e o seu compromisso, por óbvio, a gente tem que disputar e tem que ocupar todos os espaços, mas ela, para mim, é a política menos importante, muito menos importante, por exemplo, do que essa sala. Porque a gente está discutindo uma sociedade, a sociedade está sendo feita de pessoas, as pessoas precisam se entender na sua coletividade, e a política ainda, inclusive o campo progressista, olha para as pautas LGBTQIAPN+, como uma coisa nichada. Né? Então, é uma pauta identitária, olha isso como menos importante. Bom, os corpos LGBT estão produzindo, né, colaborando com a economia, produzindo ciência, produzindo dados de pesquisas e
muitos do que a gente tem sobre todas as violações e não construção dos nossos direitos vem através da ausência de dados, né? E que não esqueceram, né, Yuri? É um apagamento intencional, é uma invisibilidade intencional, porque uma população que não é visível, uma população que não é reconhecida pelo Estado, ela então não precisa ter política pública sendo feita para este recorte específico. E num país como o Brasil, que tem sua frágil e jovem democracia, como a gente vem vendo aí ao longo da última década, especificamente a nossa democracia ser muito ameaçada, né? Estamos aí numa semana muito emblemática e vamos aguardando ansiosa o dia 12. A gente tem visto a democracia ser muito atacada, e a democracia do Brasil ela foi construída com sangue do povo negro, sangue do povo indígena. Fala do Yuri no final, falando a respeito da colonização, né, e o quanto que estragou esse país, essa terra, desde que as caravelas encostaram e invadiram esse território, e o quanto que hoje a gente também tem a oportunidade de avançar nesse debate, olhando para um processo de construção de memória que foi apagado propositalmente, né? Ou, na verdade, foi contado sobre uma única perspectiva, a perspectiva dos colonizadores, e hoje a gente vê o quão perigoso foi isso, mas não só perigoso, né? O quanto que é violento, porque um povo que não conhece a sua própria história não é capaz de produzir revolução e, portanto, está fadado a reproduzir as mesmas violências. Não ao acaso, a gente vai discutir o corpo dissidente LGBT, mas a gente vai discutir o corpo negro, o corpo indígena, o corpo da mulher, e dizer que, para esse grupo, muito categoricamente, eu vou dizer, não há direito à cidade. E não há direito à cidade porque o direito à cidade pressupõe cidadania plena. E cidadania plena, quem tem dentro da sociedade brasileira, é o corpo do homem branco, hétero, cis, né? Esses que estão aí no comando da política e das suas instituições, né? Desde os cargos de poder, desde o início da ocupação pelos colonizadores. Eu fiquei muito atravessada pelos dados que foram sendo apresentados, e gostaria de fazer aqui uma ressalva importante a isso, né? Graças a pesquisadores, graças a movimentos sociais que a gente consegue ter dados sobre a nossa população. Inclusive ver aonde estão as ausências das políticas públicas. Então, por que eu digo que esse espaço aqui, para mim, ele é muito mais importante do que os espaços da política institucional? Porque os direitos que foram garantidos até aqui não foi a política institucional que nos deu. Foram os movimentos sociais, foram a luta na rua, foram a indignação coletiva que, ao longo das últimas décadas, se entende qual é a importância da disputa da nossa narrativa, de contar a nossa própria história, de escrever a história desse país sendo contada por quem faz esse país acontecer. E não mais permitir que o apagamento da memória que nos é imposto seja dito a regra, né? Então, o Yuri mostrou uns dados e falando sobre a respeito da população trans. O Brasil, pelo 16º ano, está quase completando maioridade, é o país que mais mata a população trans e travesti no mundo. A população LGBT no Brasil é o país que mais mata a sua população LGBT no mundo, daqueles países que são quantificados e que a gente tem algum tipo de dado, não necessariamente oficiais do governo. Mais até do que países onde há pena de morte para quem é LGBT. Não casualmente também, o Brasil, perceba que Freud precisa dar uma analisada na população brasileira, é o país que mais consome pornografia trans. O que a gente está dizendo é de um país que construiu as suas raízes, além da violência, né, num moralismo muito profundo. E isso colocando os corpos dissidentes às margens da construção da política pública, às margens da elaboração, seja intelectual, ou seja, do direito de adquirir a plenitude do que se é dito cidadania nesse país. Então, eu baguncei toda a minha fala aqui, porque eu fiquei ouvindo eles falando, e eu resolvi fazer uma fala para vocês que é mais, digamos assim, empírica, talvez. Eu sou nascida e criada na Favela da Maré. A Favela da Maré hoje tem mais de 140 mil habitantes. É uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, tem uma escala de cidade. E a Favela da Maré, ela, por ter uma estrutura... O meu tempo acabou ou esse negócio nunca contou?
Olha, a lésbica sendo beneficiada em algum momento. Deixa eu acreditar que roubaram aqui para mim. Bom, então alguém que esteja contabilizando alguma coisa. Ah, tá. Porque eu ia falar, gente, agora ferrou. Tem TDAH, que já baguncei minhas anotações, ferrou tudo. Porque quando eu fui fazer... Eu cheguei a PUC-Rio, né, uma das faculdades mais caras do Brasil, para fazer arquitetura e urbanismo, graças a um pré-vestibular comunitário na Maré. Só que até então, eu olhava para a favela da Maré, onde estava toda a minha rede de afeto, onde tinha toda a minha estrutura de cidade ali dentro, como a única cidade possível. Então, a violência que o Estado cometia dentro daquele território era, para mim, um dito normal. Porque a violência que o Estado... Olha lá, ó. Agora virou perseguição. Agora eu vou falar que é lesbofobia. Dito... Como era dito como normal... E a sociedade vai construindo e olhando para a favela, olhando para a população LGBT, olhando para a população negra, olhando para as mulheres, olhando para esses grupos ditos minorias, né? E são minorias em representatividade e direitos, porque se a gente somar essa galera toda, a gente é a maioria esmagadora dentro desse país. Então, por que a gente ainda é tão subrepresentado dentro desses espaços? Porque o Estado ele não é ausente de política pública para nós. Ele é presente, mas, sobretudo, de maneira ineficaz. E não há um esquecimento na não construção de política pública para nós. A ausência da construção de política pública para nós, ela é uma intenção. Ela é elaborada. A extrema-direita tem tido como um objeto, e o avanço disso global, o ataque direto à população LGBT, em especial às pessoas trans. Isso não é o acaso. Isso não é cortina de fumaça. Inclusive porque eles entenderam onde é que está o centro do debate do avanço dos direitos democráticos nesses espaços. Porque já foi dito aqui pelos nossos pesquisadores, não há democracia que não caiba a diversidade. Uma cidade que seja segura para os LGBTs, que seja segura para as mulheres, que seja segura para a população negra, será uma cidade mais segura para todas as pessoas. Agora, pode todos os corpos ter direito à cidade? Todos os corpos transitam de forma segura, de forma livre, por toda a cidade? E isso, com recorte de gênero, raça, classe, vai agudizando muito mais, porque, dependendo do território, o acesso à cultura, o acesso à educação faz muita diferença. Então, se a gente quiser falar de direito à cidade para a população LGBT, a gente vai ter que falar que a população LGBT precisa estar no orçamento dos municípios, no orçamento dos estados. Se a gente quiser falar de direito à cidade para os LGBTs, a gente vai ter que falar de programa de moradia, com um recorte específico para esses grupos que foram inferiorizados politicamente durante décadas e séculos nesse país, para que se possa haver reparação histórica, para que se tenha acesso. Ou a desigualdade não irá diminuir diante desses grupos. Então, vou dar o exemplo do Rio de Janeiro, né, que acaba sendo um espelho para vários municípios no Brasil. Ano passado, ano retrasado, discutimos o plano diretor do Rio de Janeiro. E aí brigamos para colocar uma emenda onde a população LGBT era mesmo texto. População LGBT, mulheres e população negra e população indígena pudesse ter, dentro dos programas de acesso de habitação social, tivessem uma categoria onde fossem olhados de outra forma, para a gente tentar reparar isso, um pouco dessa desigualdade. E a extrema-direita retirou isso do debate. E retirou do plano diretor. Então, quando a gente está falando, hoje a gente tem mais prédios ficando cada vez mais obsoletos e vazios e um monte de pessoas em situação de vulnerabilidade nas ruas. O capitalismo se apresenta, na sua face mais perversa, com uma política que hoje avança num lugar muito conservador, determinando muito categoricamente quais vidas valem mais, quais vidas valem menos, quais corpos e pessoas podem viver e quais devem morrer na precariedade, na subalternidade. E a arquitetura, né, enquanto um conceito de cidade, pensamento de cidade, ela é uma ferramenta que é fundamental na produção dessas desigualdades. Inclusive porque quando você vai planejar o espaço público, e aí vou retomar também aqui a fala do Yuri, quando vai fazer a comparação do espaço público e privado, a gente, por muitos anos, ouvia um discurso que era: não, tudo bem,
Mas faz isso dentro de casa, né? Não precisa ficar se beijando na rua, não precisa dessa cena na rua. Eu cansei de ver héteros beijando em novela e na rua e, graças às deusas, não virei hétero por isso. Então, esse debate de fundo moral, quando ele vai sendo naturalizado e tido como a regra, como a normalidade disso, a gente não consegue disputar essa política pública para os nossos espaços. Né? Então, ser uma mulher lésbica na Maré branca é diferente de ser uma mulher lésbica na Maré que é negra. Assim como é diferente ser uma mulher branca lésbica na Maré e depois ser na Gávea, um dos bairros mais ricos do Rio de Janeiro. Tudo isso vai estar interferindo diretamente sobre o que pode ou não pode um corpo dissidente no direito à cidade. Chamando a atenção, inclusive, para como hoje as cidades estão se constituindo através da reprodução dessa mesma violência que foi dita no início da minha fala. Quando a gente tem hoje bairros e cidades avançando, o Rio de Janeiro é uma produção de coisas elaboradas, como hoje existe o termo militarização da vida. Aí você vai olhar para as milícias, que, né, o Rio de Janeiro inventou, assim como o berço do bolsonarismo, está lá no Rio de Janeiro também. E aí você vai falar milicialização dos estados, a expansão da milícia em outros territórios. Como eu já não sei mais o meu tempo, eu vou concluir na minha fala com isso aqui, para a gente poder abrir para o debate, que eu acho que fica mais interessante. Ah, então tá bom. Tenho 3. Tem certeza? Vou concluir. Tem um monte de perguntas, então vamos finalizar para isso. Olhar hoje, eu estou há 7 anos rodando o mundo e dizendo, na estrutura hoje social, inclusive do pensamento do que é o direito à cidade, do que é cidade. Não há nada mais perigoso no Brasil hoje do que a expansão da milícia. Porque a milícia tem projeto de poder. A milícia está elegendo seus senadores, seus deputados federais, estaduais, municipais. E onde é que eu vou chegar com essa história? Há um controle de território. Aí não tem arquiteto urbanista que dê conta de fazer planejamento, porque não vai fazer mágica, pode discutir o plano diretor, vira tudo um monte de papel na gaveta das autoridades, porque se falta vontade política, falta dados, falta política pública sendo efetiva, como casas de abrigamento para LGBT em situação de violência, como políticas sociais que possam acolher e diminuir as desigualdades para esses corpos que são dissidentes, levando em consideração as outras camadas, né, que é ser uma mulher trans, ser uma mulher negra, ser uma mulher pobre, ser uma mulher lésbica que é mais masculinizada, todas essas camadas que vão subverter uma lógica de uma fantasia, de um retrato do patriarcado, do que é o normal, elas vão colocar esse corpo mais vulnerável nessa sociedade. E quando eu falo da questão da milícia, porque hoje a expansão do território na ocupação da milícia é a militarização da vida. Né? Então, a política institucional, que vale menos do que essa daqui, ela é importante de ser ocupada porque a gente pode não gostar da política. Porque a gente é criado no Brasil assim, toda política é corrupta, o Brasil, para o da corrupção, o Brasil não vai ter jeito. Em algum lugar, olhar para a política institucional como ela está é realmente desanimador. E por isso, inclusive, a gente precisa disputá-la. Mas a gente pode continuar nessa, a política, religião e futebol não se discute. Bobagem. Porque a gente pode não querer incidir sobre a política. Mas a política não vai abrir mão de incidir sobre as nossas vidas. Porque ela vai estar no preço do gás, na qualidade do transporte, no acesso à educação, no acesso à cultura. Né? Que momentos como esse aqui podem acontecer ou não podem acontecer. Então, discutir direito à cidade na perspectiva de como os corpos dissidentes e o que podem ou não podem é uma tarefa dos arquitetos urbanistas que ela é muito preciosa, mas, antes de tudo, precisa ser entendida como uma tarefa social dessas múltiplas camadas de violência que construíram esse país e que colocam esses corpos LGBTQIA+, em vulnerabilidade para que possa ser enfrentado politicamente, para que se produza uma sociedade menos desigual e que caiba o direito à cidade para todos os corpos. Muito bem, Mônica. Muitíssimo obrigada. A gente queria agradecer muito por todas as perguntas que chegaram. Talvez, já vou pedir desculpas, talvez a gente não dê conta de responder todas, mas eu me comprometo depois de repassar para os nossos conferencistas, né?
vou começar por uma que ela é dirigida ao Maxi, mas se estende, né, ao Yuri e à Mônica. Como mesmo o Max falou durante a sua fala, né, ele estava falando de uma Argentina de antes de 2023. Mas, naquele momento, o Brasil estava, né, em 22, em 21. Né? Então, a pergunta vai, de certa forma, para vocês três. Maxi, como você tem visto, né, ou tratado as demandas LGBTQIAPN+, e me chamou a atenção que nas tuas falas não tem o IAPN+. Se tu quiseres falar um pouco também sobre essa extensão da sigla, no caso da Argentina, né? E também populações de baixa renda, pretos, mulheres, etc., diante da ascensão da direita conservadora, especialmente inserido no governo de Javier Milei, né? E como falar e propor políticas públicas neste cenário, que agora é o caso da Argentina e já foi no Brasil, e como a mesma Mônica falou, né, milícias e todo esse desdobramento do avanço da política conservadora. Então, a primeira pergunta talvez seja nessa pauta, que tem mais uma ou duas que tratam disso. Hola, ahí está. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Muy buena también las charlas de Yuri y Mónica. Aprendí mucho. Entonces, primero, con respecto a la sigla, utilizamos ese criterio por una cuestión de economicidad en función de los acuerdos que hicimos en el proyecto, y entendemos que es una sigla que es en movimiento, que es dinámica y que se puede justamente seguir ampliando y debatiendo y demás. Así que en ese sentido es una cuestión como de un acuerdo que se estableció en el marco del proyecto. Y con respecto a la situación actual, efectivamente, algo que tiene esta encuesta son que los resultados son una fotografía de 2023, pero que al mismo tiempo permite ver algunas cuestiones, algunas dimensiones más estructurales. Seguramente si hiciéramos la encuesta hoy, algunos datos serían mucho más preocupantes de los que ya eran en 2023, pero algo que efectivamente está sucediendo es que se cortaron todas las líneas de políticas públicas en Argentina, o sea, pero todo, hasta construir un puente, o sea, todo. El Estado no está invirtiendo dinero en nada, más que en deuda, ¿sí? O sea, la deuda con el FMI, eso. Y bueno, el problema que va a seguir arrastrándose. Entonces, en ese sentido, no podemos pensar que haya como una hazaña o una idea del gobierno de atacar a las políticas públicas hacia la población LGBTIQ+, o otras poblaciones, porque está atacando a toda la política pública, aunque sí discursivamente es un gobierno que está en contra de los derechos de las mujeres, de las diversidades y demás, y por eso algo que retomo un poco lo que contaba Mónica, el 1 de febrero de este año hubo masivas movilizaciones en toda la Argentina en contra de los dichos del presidente en Davos, y fue muy impresionante porque fue en todo el país. Yo justo en ese momento estaba de viaje en Bariloche, y una manifestación hermosísima en la ciudad de Bariloche, y que la de la ciudad de Buenos Aires fueron 2 millones de personas, o sea, fue una locura. Entonces, en ese sentido, es un horizonte, o es un presente bastante sombrío y bastante complicado y adverso, y así como está afectando a estas poblaciones, afecta a todo el sector público, la investigación, las universidades, todo. Pero lo positivo, entre comillas, es que sigue habiendo a escala local, como lo que contaba Yuri de La Rioja, en algunas localidades, o en algunas provincias, o en algunos municipios, algunas secretarías de género y diversidades que siguen trabajando, y eso permite dar continuidad a algunos proyectos y algunas líneas de trabajo que han sido interrumpidas a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, nos estamos apoyando en las provincias y las ciudades que que siguen contribuyendo con el diseño de estas políticas públicas. También limitadas por los ingresos, por el presupuesto, porque el presidente actual no le envía el dinero que le corresponde a las provincias. O sea, es una cadena muy grande de problemas, pero que efectivamente sigue habiendo articulaciones, y los movimientos sociales son muy fuertes y muy vivos en Argentina, y eso mantienen encendida la llama, aunque esperemos que no se cansen. Vou falar rapidamente, porque a questão da gente... Tá pegando? Tá. Tá pegando.
Tá pegando? Não tá pegando. Pronto, pegou. A questão da Argentina também me toca porque minha mestrado foi lá na Argentina. E aí eu lembro que antes de eu ir para a Argentina, eu já tava, meu Deus do céu, esse homem vai ganhar, vai ferrar o meu projeto. Como é que eu vou captar os dados, coletar os dados lá? E aí eu estava já em contato com vários ministérios, o Ministério de Mulheres, Gênero e Diversidade, o Ministério de Desarrollo Territorial também. E aí eles estavam super solícitos comigo, estava agendando reunião para chegar lá. Na semana que eu cheguei, foi a semana que o Milei mencionou que ia acabar com todos os ministérios, o plano motosserra, e foi quando teve imediatamente ameaça de bomba no Ministério das Mulheres, Gênero e Diversidade. Para mim foi muito emblemático isso, né? E aí quando eu cheguei lá nos ministérios, eu já tinha agendado, e aí a pessoa não estava, chegou outra pessoa. Eu disse, não, eu vim aqui conversar sobre o programa Habitar em Igualdade. Aí a pessoa, todos os programas foram cancelados. Aí eu, eita. Aí a pessoa, inclusive os ministérios. Aí, nesse momento, foi que eu percebi que a ciência ela não é neutra, né? E aí, para mim, em vez de me deixar desestimulado, eu pensei, bom, mais do que nunca eu tenho que pesquisar, eu tenho que registrar isso realmente. Isso vai ser, além de tudo, um ativismo também, assim, né? Era um caso muito emblemático que estava acontecendo ali em La Rioja. Eu já estava com todas as passagens também, tudo agendado para ir para La Rioja. Eu disse, não, eu vou em loco, aí que eu vou realmente me aprofundar, pesquisar. E eu queria ressaltar isso, assim, né? Que quando a gente lida com essas temáticas, a gente não pode esquecer que a ciência não é neutra. Até falar, né? Ah, não, ciência é neutra. Você já está ali colocando a sua fala também ali. E era só isso mesmo. Acho que é importante olhar, porque a Argentina teve uma cara muito caricata, né? A gente conseguiu ver em muito pouco tempo, mas que também não é diferente do que aconteceu no Brasil logo depois que o Bolsonaro assumiu, o que a gente vê hoje na Hungria, né, Itália, o movimento trumpista. E isso é uma leitura de uma extrema-direita muito organizada globalmente, né, e que vai fazendo o desmonte das políticas públicas com... Não tem uma... vou disfarçar, vou aqui fingir que eu me importo. Não tem esse tipo de leitura. O que dá para a gente também, qual é a preocupação do que... Porque os movimentos sociais vão fazendo as resistências, e aí é essa leitura. Então, eu não vou recuar. Mais do que nunca, eu preciso pesquisar. O que fica, na verdade, uma coisa meio cansativa para os movimentos sociais e para a gente como um todo, porque a gente está sempre lutando para não retroceder, né? Mas conseguindo fazer poucos avanços, porque a pressão é tão grande que a gente passa mais tempo, né, resistindo para não retroceder nos direitos que já tem, do que conseguindo avançar nos direitos adquiridos. Eu confesso que eu fiquei muito surpresa com a Argentina, porque eu fiz muitos cursos de imersão de direitos humanos e olhar a política latino-americana e tal. Eu achava a Argentina assim, caraca, a Argentina é muito sinistra, eles entendem muito de direitos humanos. E a gente já tinha passado pelo Bolsonaro e a Argentina tinha sido muito solidária, assim, inclusive é o caso da Marielle, foi muito parceira internacionalmente. Então eu falei assim, mas a Argentina nunca vai eleger esse cara. E aí, o que é a surpresa é como o conservadorismo está bem articulado globalmente, que consegue fazer esse tipo de avanço. Assim, o Trump é a mesma coisa. Se olhar hoje para os Estados Unidos, então é um debate que é um debate global, né? É um ataque frontal aos nossos direitos, às mulheres. Então, é um desmonte de política pública, mas ele não é isolado da América Latina, não é isolado da Argentina, não é isolado do Brasil. Portanto, a resistência também precisa estar articulada de maneira internacional. Bom, se Yuri, hoje, não foi hoje, na verdade, conversando já há algum tempo, né, sobre a possibilidade de convidar o Yuri, por exemplo, o Yuri, né, está indo a Dresden fazer mais uma parte do doutorado, ou tanto o Max também já esteve em Berlim, a AfD na Alemanha, né? Então talvez haja a oportunidade de tu também fazer coleta de dados nessa outra realidade, né, em que a direita conservadora está avançando bastante, extrema direita, né, diga-se de passagem.
Eu tenho um outro bloco de perguntas aqui e eu vou tentar resumir na próxima rodada, tá? Muitas perguntas dizem respeito ao direito à moradia para a população LGBTQI, a como esses que são levantados podem se tornar uma política de Estado e não de governo, que a gente não caia nessa situação, né? Como na Argentina foram citados os ministérios que desapareceram, e no Brasil, Ministério da Cultura, Ministério das Cidades, né? Então, não é uma exclusividade da Argentina acabar com ministérios. Como que a gente consegue transformar isso, né? Dados, estatísticas, políticas públicas, numa política de Estado? E aí a preocupação é essa, com a habitação, com o direito à habitação, com a segurança dessa população no meio urbano, né? Tem 2 ou 3 perguntas que dizem respeito a isso. Então, talvez a questão do plano diretor, né? Como mesmo a Mônica comentou aqui sobre o plano diretor, que não adianta ter revisão do diretor se a gente não tem como garantir que essas políticas sejam implementadas, né? Vai a financiarização urbana, vai acabar ganhando a disputa, né? Então, eu acho que uma rodada que vocês pudessem, talvez, complementar falas da garantia do que a gente vinha falando, né? O direito à cidade para essa população, segurança, educação, liberdade de andar no espaço público, e moradia. Por favor, então, a próxima rodada, se vocês quiserem complementar. Sobre isso, eu gosto de... Tá ruim. Deixa eu ver. Aqui. Qual é o segredo? Sei se é a posição, acho que é assim. Talvez eu vou ficar assim, congelado. Não, eu acho que eu vou ficar com esse congelado assim. Não. É essa aqui a posição, eu tenho que ficar de lado para vocês. Algo que eu percebi, na verdade, é que aqui no Brasil e também na América Latina, muitas vezes a inclusão das pessoas LGBTQIAPN+, dentro das políticas, ela acontece no movimento inverso, de baixo para cima. No que um teórico que eu gosto muito, que é o Paul Preciado, vai falar de micropolíticas da multidão queer, né? Que é esse corpo de pessoas que são revoltosas, que se rebelam contra o sistema, cis com C, e aí que vai forçando, né, as grandes políticas a encaixar a gente, quase como um movimento de destruição do sistema, corrosão do sistema por dentro. E aí, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o programa Minha Casa Minha Vida, que é a grande política de habitação aqui do Brasil, e que ela não fala sobre a população LGBTQIAPN+. Historicamente, no Brasil, quando a gente fala da inclusão da questão do gênero e sexualidade em políticas habitacionais, é sempre a partir da perspectiva da mulher, cisgênera, mãe de família. E aí se esquece, inclusive, outros grupos de mulheres, né, lésbicas, enfim, transexuais, travestis. E o que é que tem acontecendo no Brasil, por exemplo? A deputada federal Camila Jara, do Mato Grosso, apresentou uma emenda para o Minha Casa Minha Vida para incluir a população LGBTQIAPN+. Está tramitando no Congresso, está agora sob revisão da Comissão de Direitos Humanos, que tem umas criaturas muito nefastas nessa comissão, enfim, vamos lá torcer para o melhor. Mas a gente também vem identificando micropolíticas locais. Então, por exemplo, a cidade de Natal já tem uma lei específica municipal para que recursos que sejam oriundos do Minha Casa Minha Vida incluam também pessoas LGBTQIAPN+, casais homoafetivos. O estado de Pernambuco, depois daquele triste assassinato da travesti Roberta Nascimento, que foi queimada sob a luz do sol no bairro do centro do Recife, também passou a incluir a necessidade de populações LGBTQIAPN+, em políticas estaduais de habitação, e a Prefeitura do Recife também, né, tem investido em casas de acolhimento para populações LGBTQIAPN+. A gente também vai encontrar, por exemplo, na cidade de Belém, que mutirões têm sido feitos para incluir especificamente
população transexual e travesti também no cadastramento do Minha Casa Minha Vida. Então a gente vê que muitas vezes o movimento vem de baixo para cima, do que eu chamo de micropolíticas, né? E foi muito do que o Max também falou, que acontece na Argentina, dessas províncias também. Por exemplo, o que aconteceu em Larior, ele também me contou de outro caso também, inclusive de monjas que estão lutando por habitação para mulheres transexuais e travestis também. Então, a gente tem visto muito esse movimento, né? Ahí está. Algo que creo que el desafío principal que se ve es cómo lograr articular. Y creo que un poco la clave va en la posibilidad de articular entre diferentes movimientos, diferentes espacios, diferentes organismos, cuando corresponda, y también transversalizar y trascender las políticas identitarias. Y en ese sentido poder lograr mayores consensos y trabajar con sindicatos, organizaciones de desocupados y desocupadas. Y de esa manera me parece que en esa clave se podría llegar a, estoy pensando como al futuro optimista, se podría llegar a que justamente no sea estar constantemente resistiendo la pérdida de derechos, sino también empezar a conquistar avances, pero en una clave más de la articulación y articulaciones posibles. Algo que ha sucedido, por lo menos en el movimiento LGBT en Argentina, es que hubo muchas diferencias internas y muchas diferencias políticas que ha debilitado el movimiento en algunos momentos. Y bueno, es momento de dejar esas diferencias de lado, cuando son diferencias a veces más personales, para poder avanzar y construir y poder, sobre todo en un momento que tenemos el enemigo de extrema derecha tan claro y siendo tan fuerte. Algo que nos pasó un poco con esa sorpresa fue subestimamos a esta extrema derecha en Argentina y de golpe la tuvimos. Así que creo que un poco la clave, optimísticamente, es ir en esa clave. Por ejemplo, algo que nos ha pasado a nosotros desde el lado activista, desde el lado académico, es muchas veces el activismo, no, porque ustedes los académicos, las académicas, les académicos, y nosotros lo que siempre tratamos de decir es busquemos puntos de contacto y no puntos de diferencia. Entonces, en ese sentido, me parece que un poco la solución puede ser a partir de las articulaciones, las alianzas y la transversalización. Bom, agora retomei até minhas anotações sérias aqui. Tem 3 pontos, 3 lacunas que eu acho que são centrais para a gente discutir o que é a ausência, né, das políticas nos direitos da população LGBT quando a gente fala de direito à cidade. A lacuna de dados, que foi muito bem apresentada aqui, a gente já falou como isso é importante para fazer política pública, porque em todas as esferas, se a gente não tem a coleta de dados, a gente não sabe quanto que tem no LGBTs, cadastro de saúde, de habitação, de assistência, de educação. A gente não consegue saber quantas pessoas LGBTs estão em abrigos ou em programas de assistência social. Então, você não consegue fazer uma política que faça mitigação para isso, e essa política da ausência de dados acaba promovendo, construindo mais invisibilidade para esse grupo. Então, não é intencional, né? Tem uma política posta propositalmente. A lacuna das políticas urbanas. Aí, uma das coisas que falei aqui, por exemplo, um instrumento importantíssimo para nós, a elaboração do plano diretor. Então, se a gente não tem um plano diretor colocado nas suas metas e os indicadores específicos para a população LGBT, e a gente vai tratar a cidade como se a cidade fosse igual para todo mundo, como se todo mundo tivesse os mesmos acessos, os mesmos direitos, a gente vai continuar reproduzindo a mesma cidade que reproduz, na verdade, que não reproduz, né, que produz intencionalmente essas desigualdades, que também estão consideradas no recorte de gênero, raça e classe. A relação também das políticas de acolhimento. A gente não sabe, é muito comum LGBTs, ao se entenderem, né, a sua identidade, serem expulsos de casa, entrarem na situação da vulnerabilidade, da precariedade, ainda mais se for uma mulher trans, ainda mais se for uma mulher trans negra. Então, isso é um pouco do retrato, né, do Brasil, né, nos direitos LGBTs que não estão sendo plenamente adquiridos, né, e não plenamente garantidos. Vou dar um exemplo aqui, porque tudo isso a gente pode querer discutir a coisa mais bonita dentro dessa sala. Se não tiver vontade política para fazer e colocar no orçamento, não vai acontecer.
Recentemente, a Lady Gaga fez um show no Rio de Janeiro, movimentou mais de 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana e movimentou mais de 600 milhões na cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não tem uma secretaria de diversidade. Tem uma coordenadoria de diversidade que o orçamento é zero. Não é tipo assim, R$1, não, é zero. E aí a população LGBT movimenta um volume desse de economia num fim de semana, em uma semana na cidade do Rio de Janeiro, mas para se fazer política pública não cabe no orçamento. Porque é uma política muito específica, né? Aí vira privilégio desse grupo, se a gente pensar em uma política que seja específica para essa população. Bom, temos alguns apontamentos para entender, então, como é que a gente faria a mitigação disso. Quando houver a moradia digna, né, isso que já foi apresentado aqui, inclusive, nas pesquisas, quando a gente tiver a preocupação da inclusão desse debate para diminuir a desigualdade entre esse grupo, seja do auxílio habitacional temporário, seja das reservas de unidades habitacionais dentro das zonas especiais de interesse social, que são planejadas pelo Poder Executivo. A gente tem IPTU progressivo, por exemplo, para poder discutir e incluir estes grupos dentro desse debate, o que não é uma realidade hoje. Espaço público inclusivo. Gente, 2025 a gente está discutindo se uma pessoa trans pode usar um banheiro, que banheiro ela deve usar. Então, assim, não dá para falar de democracia plena enquanto uma pessoa trans não tiver o direito de usar um banheiro sem passar por uma situação de violência. Sem que uma mulher lésbica sofra um risco de um estupro corretivo, porque na cabeça do patriarcado é uma mulher lésbica, porque não encontrou um homem, né, que a satisfazer esse direito, para usar as palavras mais decorosas aqui que eu posso conseguir nesse momento. A gente falar de segurança, né, no direito à cidade, ela não é a ausência só da violência e no imaginário a violência física. É a produção da construção de uma cidade que está mais iluminada, que tem um policiamento que não é o policiamento ostensivo, né, mas é uma cidade que está produzindo a política urbana na intenção de promover a desigualdade desses territórios. Porque você vai olhar a favela, a periferia e os bairros mais ricos, a gente está construindo uma cidade que segrega as vidas, né, que vai segregando a identidade das pessoas e, portanto, também limitando e retirando o direito dessas pessoas e, consequentemente, a dignidade dessas pessoas. A produção dessas camadas de violência, o que ela vai gerar, no final, é uma cidade cada vez mais violenta, com pessoas cada vez mais precarizadas e, portanto, com pessoas cada vez mais violentas também. Nas últimas décadas, né, o Brasil vem investindo muito mais em armamento do que em educação, do que em cultura. Isso não é um acaso. A gente não está armando a Guarda Municipal Brasil afora porque as cidades estão mais violentas. Isso vai produzir mais violência. Agora, a gente sabe muito bem quem é que vai morrer, quem é que vai sofrer com isso. Inclusive os próprios guardas que estão aí, que vão estar mais armados, vão também estar mais sujeitos a essas violências. Então, é um debate que a gente não está mais falando da qualidade de vida das pessoas e do bem viver, né, que muito nos ensina os povos originários. A gente está falando de um capitalismo que está cada vez mais precarizando a vida, e não à toa a gente está discutindo o fim da escala 6x1, e numa crise que, entre a crise climática, entre a crise econômica, entre todas as crises, sofrendo uma profunda crise humanitária, porque a gente não consegue mais se olhar enquanto indivíduo, né? E precisa cada um estar no seu nicho de uma categoria para ser uma luta específica. Para concluir esse momento, porque a gente precisa de aliados na luta LGBTQIAPN+, na luta antirracista. Eu estou assim, com uma preguiça dessa expressão, mais do que nunca, talvez seja meus quase 40 anos. Porque, assim, eu produzo política pública para hétero, eu não estou dizendo que eu sou aliada de hétero. É produção de política pública. Não há democracia se não couber a diversidade de todos os corpos, as identidades. Porque é o que é o Brasil. Então, eu não quero mais estar discutindo política pública, seja do direito à cidade, seja de cidadania, com aliados. É um compromisso à democracia, ao Estado Democrático de Direito. Então, garantir a segurança, a dignidade das pessoas LGBTQIAPN+, seja em qualquer esfera da política pública, é um dever democrático. Não é um favor aqui, você é aliado dessa causa. É um dever democrático.
Se você defende a democracia, você precisa defender que um Estado consiga, seja capaz de priorizar e ter vontade política de fazer política pública para esse grupo. Porque orçamento é vontade política. E se falta vontade política, não tem política pública. Eu gostaria muito de agradecer por vocês terem acolhido o nosso convite, pelas perguntas que foram feitas, né? Eu tentei resumir um pouco e elas convergiam muito para esses 2 pontos que a gente trouxe aqui. Yuri, Max, Mônica, muitíssimo obrigada. Obrigada à plateia. Eu tenho um recado ainda para dar antes das palmas. Nós vamos fazer um intervalo agora. Às 16h30, volta a mesa sobre acessibilidade. A gente pede desculpas, 2 palestrantes que viriam numa mesa cancelaram, mas então às 4h30 a gente tem uma mesa sobre acessibilidade e às 17h40 sobre racismo ambiental. A gente conta com todos vocês aqui de novo, tá? E aí eu ia pedir uma foto aqui ainda da mesa e se vocês quiserem ainda ficar, conversar com o público, por favor, fique à vontade. Muitíssimo obrigada, de verdade.